Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Valmes e nesse vídeo vamos falar de estatística descritiva com medidas de resumo numérico. Nos vídeos anteriores, falamos sobre análise descritiva para variáveis qualitativas e quantitativas naquilo que diz respeito às tabelas de frequência e gráficos de frequência. Nesse vídeo, vamos falar de medidas resumo ou de síntese numérica. Elas nos auxiliam a descrever principalmente as propriedades de variáveis quantitativas. O que são as medidas resumo e para que servem? Medidas resumo fazem sínteses numéricas da distribuição das variáveis. Tais medidas estão separadas em 4 grupos conforme a propriedade que expressam da distribuição. As medidas de posição servem para expressar a noção de localização dos valores da variável no domínio. Elas nos dão a noção de posição central ocupada pela variável, os valores que predominam em ocorrência, valores que ocupam posições intermediárias e dividem a amostra em partes iguais. As medidas de dispersão fornecem uma ideia do tamanho da região ocupada pela variável dentro do domínio, ou de variabilidade, ou de grau de dispersão, considerando por sua vez o distanciamento que os valores apresentam ao redor dos valores típicos ou valores centrais. As medidas de forma capturam aspectos como a simetria da distribuição ou grau de achatamento. As medidas de posição relativa nos dão a ideia de posição relativa dos valores, ou seja, as quantidades que separam os valores em grupos de determinada frequência. As principais medidas de posição são a média aritmética, a mediana e a moda. Há também as variações de média, como a média geométrica, a média harmônica e a média parada. As principais medidas de dispersão são a amplitude total, a variância, o desvio padrão, os desvios absolutos e o coeficiente de variação, enquanto que as principais medidas de forma são o coeficiente de assimetria e o coeficiente de curtose. E por último, as principais medidas de separação ou de posição relativa são os quartis, os decis, os percentis e os valores extremos da amostra. Vamos então começar pelas medidas de posição. A média aritmética é definida como a soma de todos os valores dividida pela quantidade de valores na amostra. Ela possui uma curiosa interpretação física relacionada a centro de gravidade. A média aritmética é, dentre todos os valores possíveis, aquele que minimiza a soma de quadrados dos desvios. Essa propriedade será vista mais adiante nessa disciplina, na parte relacionada à estimação. Um aspecto importante de se mencionar desde cedo é que a média é influenciada por valores extremos. Considere a seguinte amostra de 20 valores para que façamos a determinação da média. O procedimento é simples, basta somarmos todos os valores para obter 233 e dividir por 20, o que resulta em uma média de 11,65. Como podemos ver no gráfico da direita, a média é de fato uma medida que indica a centralidade dos dados, porque 11,65 encontra-se no meio desses valores. Inclusive, do ponto de vista físico, como anteriormente mencionado, se esses pontos fossem objetos de mesmo peso sobre uma viga, a média seria a posição de apoio para que houvesse o equilíbrio desses objetos. Por isso a interpretação física de centro de gravidade. Se tivermos os dados agrupados, ou seja, se tivermos uma variável quantitativa que foi compartimentalizada em classes, podemos calcular a média utilizando a frequência das classes como ponderação. Isso é, nós vamos utilizar a média aritmética ponderada, cuja expressão é o somatório dos produtos entre a frequência e o valor que representa a classe, dividido pela soma das frequências, que no caso de serem frequências relativas, nós já sabemos que a soma desse denominador vale 1. Quando os dados estão agrupados em classes, como os dados de remuneração salarial do vídeo anterior, é usual utilizar o ponto médio da classe, aquele valor que fica entre os dois extremos, para ser o valor utilizado em y na expressão da média ponderada. Existem outros tipos de médias que possuem aplicações bem específicas. É o caso da média geométrica e da média harmônica. A média geométrica é definida como a enésima raiz do produto de n números. Ela é usada para compensar o efeito de escala na hora de comparar grupos para os quais a variável de interesse apresenta mudança grande de escala. Mas a aplicação mais emblemática dela é no cálculo de retorno médio de investimentos sobre os juros compostos, conforme a gente pode ver nesse exemplo nos slides. Um fundo de investimento apresentou as seguintes taxas de juros mensais: 0,64, 0,48 e assim por diante em 5 meses consecutivos. A pergunta é, qual é a taxa de juros média?
A taxa de juros média não é a média das taxas de juros, utilizando a média aritmética, mas sim a média geométrica das taxas de juros, como podemos concluir aqui. Então, a taxa de média de juros nesse período de 5 meses foi de 0,52%. A média harmônica é a recíproca da média aritmética dos recíprocos, conforme definido na expressão. Ela é usada para fazer médias de números que representam relação divisiva, como taxas. Veja o exemplo dos slides. 3 amigos dirigem 100 km cada um, mantendo a velocidade de 50, 65 e 75 km em cada trecho. Qual a velocidade média na viagem que eles fizeram? A velocidade média nós calculamos dessa forma. Essa divisão aqui representa o tempo gasto para viajar. Então aqui embaixo é a soma dos tempos e em cima é a soma das distâncias. Dividindo distância por tempo, tem uma velocidade média que nesse caso é 60 e ela foi obtida calculando utilizando-se a média harmônica. Não entraremos em mais detalhes sobre essas duas medidas, como descrever suas propriedades e afins, nessa disciplina por elas terem um uso bastante específico, como você acabou de notar. Ainda sobre tipos de média, nós temos a média aparada. Ela nada mais é do que a média aritmética calculada após remover os valores das extremidades da amostra. Isso visa eliminar o efeito dos valores extremos, que se encontram muito longe dos demais e por isso influenciam de sobremaneira a média. Dessa forma, uma média amostral 10% aparada é aquela proveniente da remoção de 5% dos menores valores e 5% dos maiores valores, restando, portanto, 90% deles no centro para o cálculo da média. A próxima medida de posição é a mediana. A mediana é o número que ocupa a posição do meio. É o valor na posição intermediária quando a amostra está ordenada do menor para o maior valor. Se todos os valores da amostra forem distintos, não houver nenhuma repetição, a mediana é tal que metade dos valores da amostra são menores do que ela e a outra metade dos valores maiores que ela. A expressão para o cálculo da mediana muda se a amostra é de tamanho par ou ímpar. Quando a amostra é de tamanho ímpar, a mediana é o próprio valor que está no meio. E quando a amostra é de tamanho par, a mediana é a média dos dois valores que se encontram no centro. Considere a seguinte amostra para calcular a mediana. Aqui a amostra é de tamanho 20 e está ordenada. Os dois valores centrais estão nas posições 10 e 11 e valem 11 e 11. Portanto, a média desses dois valores é 11, que é a mediana dessa amostra. Podemos compreender a mediana de forma gráfica, por meio do gráfico da frequência relativa acumulada que vemos aqui. Ao projetarmos no eixo horizontal o ponto em que a linha corta a função escada na altura 0,5, temos o valor da mediana que vale 11. A altura dos degraus no gráfico é proporcional ao número de vezes que cada ponto ocorre. Por isso, a altura do degrau em 11 vale 2 sobre 20. Bem aqui, 2 sobre 20 é o comprimento desse degrau. E a altura no valor 10 é 4 sobre 20. Por quê? O valor 10 repete-se 4 vezes, enquanto que o valor 11 repete-se 2 vezes. Para caracterizar os valores que mais se repetem, como o 10 e o 11, utilizamos a moda. A moda é o valor ou classe que ocorre com mais frequência ou densidade na amostra. Portanto, a moda representa o valor típico ou valor predominante. Quando todos os valores da variável são distintos, a moda fica indefinida, porque as frequências são todas iguais a 1 sobre n, então não há ninguém com frequência maior do que os demais. Então a moda só aparece quando há repetição de valores. Caso os valores não se repitam o suficiente, pode-se agrupar os dados em classe para determinar qual a classe que mais repete, ou pode-se fazer o gráfico de densidade empírica e encontrar o valor que corresponde ao pico da função de densidade, como nós vemos aqui. Muitas vezes, as diferentes abordagens de determinação da moda ou de outras medidas descritivas resultam em valores levemente diferentes. Do ponto de vista prático, quase sempre eles são igualmente úteis. Aqui no gráfico de cima, temos a moda determinada a partir do valor que mais se repete, que é o 10. E no gráfico de baixo, ela foi determinada como sendo o valor que corresponde à densidade máxima no gráfico de densidade empírica, e vale 10,61. É possível falar sobre a simetria de uma distribuição sem ver os gráficos.
apenas fazendo a comparação dos valores de média, mediana e moda. A distribuição da variável apresenta simetria à direita se a moda for menor do que a mediana e a mediana for menor do que a média. E apresenta simetria à esquerda se ocorrer o oposto. A distribuição é simétrica quando esses três valores estão bem próximos uns dos outros. Para que fique fácil de memorizar, lembre-se sempre que a moda está vinculada ao pico da distribuição, enquanto que a média, por ser influenciada por valores extremos, é puxada para a direção das caudas prolongadas da distribuição. A mediana, por sua vez, fica entre a moda e a média. Então é fácil você entender como que a simetria está relacionada com a comparação desses três valores. Você pode entender isso olhando o que está sendo apresentado nesse gráfico. Nós temos a distribuição dos valores e o valor calculado para a média, para a mediana e para a moda. Nesse caso, a assimetria é à direita. Quando usar cada uma dessas medidas de posição, considere o seguinte cenário. Um candidato a uma vaga de emprego, durante a entrevista, pergunta quanto ganha um funcionário na posição que está sendo anunciada. Ele quer uma medida de centralidade, mas ela não foi precisamente definida no discurso. Nós raramente fazemos isso, de definir que tipo de medida de centralidade nós queremos. O complicado é que as três principais medidas que discutimos, média, mediana e moda, fornecem impressões bem diferentes sobre o salário nessa empresa. Confira no gráfico os salários e as medidas calculadas. Aqui nós temos o salário de cada um dos funcionários e aí as três medidas calculadas, que valem 6,33 para a média, 5 para a mediana e 4 para a moda. Será que o entrevistador deve reportar o salário médio? Será que ele deve reportar o salário intermediário? Ou será que ele deve falar o salário típico? E aí, qual é a opção correta, se é que alguma seja mais correta do que a outra? Então, vamos tomar algumas orientações sobre o uso dessas medidas de posição. A média dá a noção de centralidade da variável e ela é uma boa descritora quando a distribuição é simétrica e unimodal. Além disso, é importante não haver valores extremos, porque a média dá peso igual para a contribuição das observações, sendo por isso afetada por valores atípicos, conforme já havíamos reforçado. Pode-se mitigar problemas de assimetria com a aplicação de transformações da variável. Usa-se bastante a aplicação de logaritmo e de transformações potência, como raiz quadrada, quando a distribuição apresenta assimetria à direita. Aí o cálculo das medidas descritivas, obviamente, deverão ser feitos na escala transformada da variável. A mediana é recomendada para situações em que a distribuição não é simétrica, ou a variável apresenta valores extremos. Em todo caso, ela pode ser aplicada nas situações que valem para a média, sem nenhum problema. A moda é útil para dados quantitativos discretos, situação nas quais os valores tendem a se repetir, e também para variáveis qualitativas. Fique atento, porque se a distribuição apresentar mais de uma zona de alta densidade, ou seja, se ela tiver mais de uma moda, mais de um pico, essas medidas passam a não caracterizar adequadamente o comportamento da variável. Veja no gráfico ao lado. Nesse gráfico de cima, nós temos uma distribuição bem assimétrica com alguns valores atípicos e verificamos uma diferença proeminente nas três medidas. E no gráfico de baixo, nós temos uma distribuição bimodal e vemos que a mediana e a média, por exemplo, caem em uma região de baixa densidade, onde praticamente não existem valores. Enquanto que a moda, por considerar o valor de densidade mais alto, ficou com esse aqui, mas veja que do lado de cá a densidade é bastante alta também. Não haveria diferença ou alguma preferência para escolher a moda que está do lado direito em detrimento da que está do lado esquerdo. Quando que os dados podem apresentar este comportamento? É mais comum do que você imagina. Se o valor da variável for o total em compras de clientes de um supermercado, por exemplo, o gráfico pode representar dois tipos de clientes. Os que compram poucos itens no varejo, que são esses que estão aqui, e aqueles que compram bastante itens, comprando no atacado, que são esses aqui. À medida que a distribuição da variável é simétrica, as três medidas se aproximam. A dica de ouro é: sempre faça gráficos. Os gráficos revelam aspectos que quase sempre não são totalmente revelados pelas medidas descritivas. Eles são capazes de expor detalhes e particularidades de valor ou impacto substancial. Hoje dispomos de muitos recursos para a confecção de gráficos e por isso a análise descritiva deve até mais ser orientada a gráficos do que baseada integralmente em medidas resumo, por melhor que elas sejam. O exemplo da remuneração que acabamos de comentar levanta uma questão importante, a de que existem aspectos, além da tendência central da variável, que precisam ser avaliados. Então agora nós vamos falar das medidas de dispersão.
Reportar apenas medidas de posição na descrição dos dados pode induzir a erros de interpretação. É necessário relatar o quanto esses valores estão esparramados ao redor dos valores centrais. Por isso precisamos ter medidas de dispersão ou de variabilidade para caracterizar a distribuição nesse aspecto. Esses histogramas mostram um caso hipotético. Neles estão representadas a profundidade das covas feitas para o cultivo de mudas em dois momentos. O de cima indica que, em média, as covas tinham 20 centímetros de profundidade, conforme o recomendado para o cultivo. No entanto, as plantas cresciam sem uniformidade no pomar. Então foi realizado um curso sobre técnicas de cultivo que deu orientação sobre o preparo e importância da profundidade da cova. Após o treinamento, as covas ainda apresentavam profundidade média de 20 centímetros, o que nos levaria a concluir que o treinamento não teve efeito, apesar do pomar estar uniforme na condição das plantas. Isso é porque o treinamento padronizou a forma de cultivo, conferindo mais uniformidade no cultivo das mudas, como vemos no segundo histograma. Ou seja, houve uma redução na variabilidade da profundidade das covas, como podemos ver por este gráfico. A primeira medida de variabilidade que utilizamos é a amplitude total. A amplitude é a diferença entre o maior valor e o menor valor da amostra. Porém, a amplitude é muito sensível a valores extremos, justamente por ser baseada apenas neles. Então, pensou-se que seria mais interessante considerar medidas de dispersão que pudessem utilizar a totalidade dos números registrados. Daí surgem duas proposições bastante óbvias. Se queremos medir o distanciamento médio das observações para um valor central, basta escolhermos uma medida de posição, calcular todos os desvios em relação a ela e tirar uma média no final. Nessa linha, temos o desvio absoluto médio da mediana, que é a média dos desvios em valor absoluto em relação à mediana. O desvio absoluto médio da média, por sua vez, é em relação à média. Já foi dito que a média é influenciada por valores extremos e que a mediana é uma medida de posição mais robusta e retorna o valor intermediário do conjunto de valores ordenados. A expressão que usa a mediana é considerada mais resistente a valores extremos. Com isso, o desvio mediano é recomendável para situações sujeitas a esses valores atípicos. E se ao invés de considerarmos os desvios absolutos, considerarmos os quadrados dos desvios? Isso existe e se chama variância. A variância é definida como a soma do quadrado dos desvios em relação à média, dividido pelo número de observações menos 1. A unidade de medida da variância é o quadrado da unidade de medida da variável. Então, se a variável altura for medida em centímetros, a sua variância estará expressa em centímetros ao quadrado. Você pode ter ficado se questionando por que o denominador é n-1, se até agora a gente utilizou n nas divisões, não é mesmo? A explicação sobre isso será vista mais adiante nessa disciplina, quando entrarmos na parte de estimação. Por enquanto, vamos chamar de variância amostral quando o denominador for n-1 e denotar por s ao quadrado, e vamos denominar de variância populacional quando o denominador for n. Em todo caso, é muito simples converter de uma variância para outra, pois basta multiplicar pelo fator de correção, que é a fração n dividido por n-1. Considere então, mais uma vez, os dados que já foram apresentados anteriormente. Calcule a variância, sabendo que para esses dados a média é 11,65. Para isso, precisamos calcular cada desvio em relação à média, elevar cada um deles ao quadrado, somar todos, então dividir por n-1. Para esse conjunto de dados, a variância calculada é de 18,34. O desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. O interessante disso, ao fazer isso, é que ele fica com a mesma unidade de medida da variável, ou seja, se a variável foi medida em centímetros, a variância é em centímetros ao quadrado, mas o desvio padrão volta para a unidade de medida de centímetros. A variância e o desvio padrão serão vistos em mais detalhes, tanto na parte de probabilidades, quanto na parte de inferência estatística dessa disciplina. Da maneira como eu estou expondo aqui, parece que são quantidades totalmente empíricas que alguém simplesmente propôs para expressar a variabilidade, mas não é bem esse caso. Existem justificativas bem fundamentadas sobre o uso dessas medidas, e isso será esclarecido mais adiante na disciplina quando os fundamentos necessários forem dados. Um aspecto interessantíssimo sobre o desvio padrão é que nós podemos utilizá-lo para explorar a frequência de valores contidos em intervalos simétricos em relação à média.
Isso é justamente o que a lei de Chebyshev estabelece. Ela indica a proporção mínima de valores da variável que está contida em intervalos cujos limites estão a uma mesma distância, à esquerda e à direita, em relação à média. Pela lei de Chebyshev, há pelo menos 75% dos valores no intervalo definido de 2 desvios padrões abaixo da média até 2 desvios padrões acima da média. Se forem 3 desvios, a proporção de valores mínima que o intervalo contém passa a ser de quase 90%. Esses resultados valem independente do comportamento da variável, seja ela simétrica ou não, com valores extremos ou não. Isso dá segurança para fazermos afirmações interessantes em situações práticas. Veja só, se numa prova a nota média dos alunos foi 7 e o desvio padrão foi meio, significa que pelo menos 75% da turma tirou nota entre 6 e 8. Para encerrar as medidas de dispersão, nós temos o coeficiente de variação. Ele é proveniente da razão do desvio padrão pela média e tem finalidade de expressar variabilidade relativa de uma variável. O coeficiente de variação é adimensional, já que as unidades de medida se anulam com o quociente. Utilizando a amostra de que dispomos, o cálculo do coeficiente de variação é muito simples. É dividir 4,28 por 11,65, o que nos dá um coeficiente de variação de 37% para esses dados. Quando utilizar cada medida de dispersão? Bem, utiliza essa amplitude por ser uma medida fácil de calcular e fácil de compreender. Por isso, ela é muito utilizada em monitoramento de processos, como, por exemplo, o monitoramento das dimensões de peças produzidas em uma fábrica, numa linha de produção. Esse monitoramento serve para saber se os equipamentos que produzem essas peças não estão se desregulando ou sendo avariados ao longo do tempo. Por outro lado, é uma medida influenciada por valores extremos, então tenha sempre isso em mente. Os desvios absolutos são medidas mais robustas que a amplitude e consideram o valor de todas as observações. Com isso, dão a ideia do tamanho médio dos desvios em relação à média e em relação à mediana. A variância e o desvio padrão consideram os desvios ao quadrado. Então, são mais influenciados por valores extremos, já que o desvio vai estar ao quadrado na hora de ser feito o somatório. Mas o desvio padrão, ou o emprego da lei de Chebyshev, nos permite determinar frequências mínimas em intervalos simétricos em relação à média. As propriedades dessas medidas, variância e desvio padrão, serão discutidas mais adiante na disciplina. O coeficiente de variação, por ser adimensional, permite comparar a variabilidade de variáveis em escalas diferentes, como, por exemplo, o peso de frutas de laranja e o volume de suco de fruta. Embora as medidas resumo sejam amplamente utilizadas para variáveis quantitativas, existem medidas que servem para caracterizar o comportamento de variáveis qualitativas. Essas medidas são baseadas nas frequências relativas das classes. Uma medida bastante utilizada é a entropia. Como pode ser visto na fórmula, ela depende da frequência relativa de cada uma das classes. O valor máximo da entropia ocorre quando todas as classes têm igual frequência. Por exemplo, se forem 3 classes, quando cada uma delas tem 1/3, 1/3 e 1/3. Por outro lado, quanto mais próxima a entropia for de zero, mais concentradas estão as frequências sobre algumas das classes. Ou seja, existe uma categoria que tem uma frequência muito superior às demais. Além da entropia, existem muitos outros índices, como o índice de Gini. Você vai encontrar muitos deles na área de ecologia, sendo utilizados para caracterizar a biodiversidade de uma comunidade. Até aqui falamos sobre medidas de posição e medidas de dispersão. Conforme você viu nos gráficos, existem aspectos da distribuição que não são revelados usando-se apenas essas medidas. É aí que entram as medidas de forma. Elas servem para quantificar características adicionais da distribuição. Dentro desse grupo, falaremos de duas medidas, o coeficiente de assimetria e o coeficiente de curtose. Essas duas medidas são baseadas na variável padronizada, ou seja, nos valores obtidos após subtrair-se cada um da média e dividir cada um pelo desvio padrão. Além disso, essas medidas são baseadas nos momentos de ordem em cada variável. A variância, que já vimos, se baseia no momento de ordem 2. Momento é um assunto visto também mais adiante nessa disciplina, quando entrarmos em variáveis aleatórias. O coeficiente de assimetria captura a simetria da distribuição. Ele é a média do cubo dos desvios padronizados. Esse coeficiente indica a simetria à esquerda se o valor for menor do que zero e a simetria à direita quando o valor é maior do que zero. Valores próximos de zero indicam simetria.
No gráfico, nós vemos os valores de assimetria e as respectivas formas da distribuição. O coeficiente de curtose expressa uma quarta propriedade da distribuição, a curtose. A curtose é o grau de achatamento ou saliência da distribuição de frequências. Esse coeficiente é a média da quarta potência dos desvios padronizados menos 3. O 3 aqui é para fazer com que a distribuição normal seja referência, porque a distribuição normal tem curtose igual a 3. Como será visto adiante nessa disciplina, a distribuição normal tem um papel de destaque na estatística, por isso é comum que sejam feitas comparações com ela. Se a curtose for menor que zero, dizemos que a distribuição é platicúrtica. Se a curtose for maior do que zero, dizemos que a distribuição é leptocúrtica. E se a curtose for próxima de zero, dizemos que a distribuição é mesocúrtica. Então, platicúrtica significa uma distribuição mais achatada do que a normal. Leptocúrtica significa uma distribuição mais pontiaguda ou saliente que a distribuição normal. Quando não se dispunha de muitos recursos para fazer gráficos, a aplicação dos coeficientes de assimetria e curtose eram tão frequentes quanto o uso da média e da variância. Hoje, por termos maior facilidade na construção de gráficos, tem-se utilizado cada vez menos essas medidas descritivas. Vamos para a última parte das medidas descritivas, as medidas de posição relativa, que também são chamadas de separatrizes. As separatrizes descrevem a posição relativa em termos da frequência dos valores abaixo ou acima de um particular valor da variável. São os três tipos mais importantes de separatriz: os quartis, os decis e os percentis. Os quartis são os valores que dividem a amostra em 4 partes com frequências 1/4 em cada. Os decis dividem a amostra em 10 partes e cada uma delas tem frequência 1/10. E por último, os percentis dividem a amostra em 100 partes, onde cada uma dessas partes tem 1% de frequência. Sendo mais específico, um quartil de um conjunto de n valores distintos, ordenados em ordem crescente, é o número tal que abaixo dele está uma fração dos valores múltipla de 1/4, ou seja, 1/4, 1/2 e 3/4. Colocado de outra maneira, isso quer dizer que abaixo do primeiro quartil estão 25% dos valores, abaixo do segundo estão 50% e abaixo do terceiro estão 75%. A mediana, então, é o segundo quartil. Eles são de fato a mesma coisa. Nós temos uma representação gráfica justamente baseada nos quartis, que é o gráfico de caixas e bigodes, apresentado aqui ao lado, também chamado de box plot. As extremidades da caixa são o primeiro e o terceiro quartil, e o segmento que divide a caixa ao meio, essa linha mais grossa, é a mediana. Nesses gráficos aqui, eu adicionei linhas verticais para que você pudesse interligar os quartis nas três representações. No gráfico de cima, temos o diagrama de pontos da distribuição. Ele mostra individualmente cada um dos valores. O gráfico do meio exibe a frequência relativa acumulada. Nele, as linhas horizontais cortam na altura 0,25, 0,50 e 0,75. E o terceiro gráfico é o gráfico de caixas e bigodes, onde nós temos o primeiro, o terceiro e o segundo quartil, que é a mediana, e os valores extremos que aparecem na amostra. Veja a divisão em 4 partes no gráfico de caixas e bigodes. Observe que nessa faixa de valores existem 5 valores no diagrama de pontos. 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui no meio também. Isso se verifica em todas as porções. Há 5 pontos em cada uma, ou seja, 25% dos valores da amostra em cada compartimento definido pelos quartis que estão aqui representados por essas linhas. Como calculamos os quartis? Na realidade, o cálculo dos quartis é apenas a repetição do cálculo da mediana na primeira e na segunda metade da amostra. Não existe nada de novo. Aqui no gráfico nós temos o diagrama de caixas com uma exibição vertical e os correspondentes valores para o mínimo, o primeiro quartil, a mediana, o terceiro quartil e o máximo. E ainda nós temos o diagrama de pontos aqui para auxiliar a visualização. Se tomarmos os valores da amostra abaixo da mediana e calcularmos a mediana para eles, teremos o primeiro quartil. Basta você observar que 9,5 é a média desses dois valores. Se tomarmos os valores da amostra que se encontram acima da mediana, a mediana deles é o terceiro quartil. Então, se pegarmos aqui, 13,5 é a média entre 13 e 14, que é a metade, a segunda parte da amostra
que a mediana dividiu. Apesar de ser uma forma bastante simples de calcular, ela não é a única maneira de obter os quartis. Existem pelo menos 9 formas diferentes de calcular quartis e o padrão adotado muda de software para software. Entretanto, essas diferenças entre os métodos de cálculo se tornam cada vez menos relevantes à medida que a amostra se torna grande. Essa figura aqui indica como calcular os quartis para 4 situações conforme o tamanho da amostra. Por ela, é de imediato notar que os quartis nada mais são do que medianas das metades da amostra. Nós temos a situação em que n é múltiplo de 4, em que n mais 1 é múltiplo de 4, em que n é múltiplo de 2, em que n mais 1 é múltiplo de 2, e o cálculo dos quartis, assim como da mediana, segue a mesma regra. Uma pergunta que você deve estar fazendo é: por que os segmentos que partem das caixas vão até a metade do caminho e existem pontos além deles? Para justificar isso, eu tenho que falar de um conceito chamado amplitude interquartílica. A amplitude interquartílica é a distância entre o primeiro e o terceiro quartil. Não deixa de ser uma medida de dispersão, assim como a amplitude, correto? Pois bem, a partir do valor da amplitude interquartílica, traçamos linhas imaginárias que delimitam limites para os valores. Essas linhas imaginárias se localizam conforme aqui, indicado no gráfico. A linha de baixo é o primeiro quartil menos k vezes a amplitude interquartílica, enquanto que a linha superior é o terceiro quartil mais k vezes a amplitude interquartílica. Geralmente se usa 1,5 para o valor de k. Com base nessas duas linhas, toda observação que estiver além delas é representada isoladamente. No nosso caso, a linha inferior tem a altura 4,50 e o menor valor da amostra é 4, por isso foi apresentado isoladamente. E a linha superior está na altura 18,50, sendo que o maior valor da amostra, 24, foi representado individualmente. Os segmentos que saem das caixas se prolongam até o valor da amostra mais próximo dessas linhas. Usar 1,5 para delimitar essas linhas pode até soar arbitrário, mas existe uma razão probabilística para essa escolha. Se a amostra de dados é proveniente de uma população com distribuição normal, uma suposição que fazemos, o uso de 1,5 faz com que menos de 1% dos valores apareçam por mero acaso além desses limites. Por isso, muitas vezes as observações que são destacadas são consideradas alarmantes ou outliers. Mas isso se baseia na suposição de distribuição normal e seria precipitado detalhar sobre isso agora. Eu não tenho dúvidas que você já está vendo como a distribuição normal está sempre em cena. Se você entendeu os quartis, vai compreender facilmente os percentis e os decis. Para um conjunto de n valores distintos, organizados de forma crescente, o pésimo percentil é um valor tal que p% dos valores estão à sua esquerda e o complementar disso estão à sua direita. Os decis nada mais são do que os percentis múltiplos de 10, o percentil 10%, o percentil 20% e por aí vai até o percentil 90%. Da mesma forma, os quartis são os percentis múltiplos de 25. O primeiro quartil é o percentil 25, o segundo quartil é o percentil 50, que é a mediana, e o terceiro quartil é o percentil 75. As separatrizes podem ser obtidas de forma gráfica, como vemos no gráfico. As separatrizes podem ser obtidas de forma gráfica, como vemos nesse gráfico de frequências acumuladas. A linha horizontal está na altura de 0,55. Ela corta a função escada em algum ponto. E este ponto, quando projetado no eixo x, nos dá o valor correspondente ao percentil de 55%, que é 11,45. Significa que 11,45 é o valor da variável para o qual abaixo dele estão 55% e acima dele estão 45%. Não entraremos em detalhes aqui sobre o procedimento para obtenção desses percentis. O cálculo dessas medidas está implementado em softwares de estatística. O importante para uma primeira exposição é dar a noção do que eles representam e mostrar que o cálculo dos quartis é bastante simples e que os demais seguem uma lógica muito semelhante. Chegamos ao final de mais um vídeo e vamos para a recapitulação. Nesse vídeo falamos de medidas descritivas resumo, comentamos sobre as medidas de posição, de dispersão, de forma e fechamos com as separatrizes. Juntas, elas formam os pilares da análise descritiva numérica. A apresentação que foi feita até aqui pode ser considerada, de certa forma, um tanto mecânica,
Mas isso é porque, infelizmente, na primeira exposição, as expressões matemáticas e procedimentos de cálculo naturalmente se sobressaem mais do que as ideias e as aplicações. Mas não se preocupe, porque nos próximos vídeos, uma vez que a fundamentação já foi dada, faremos o uso dessas medidas para realizar a análise descritiva com duas ou mais variáveis, enfatizando a intuição e a interpretação delas. Vamos ver como conduzir o estudo de análise exploratória considerando simultaneamente variáveis quantitativas e qualitativas, coisas que nós ainda não fizemos. E vamos fazer isso utilizando tanto a análise numérica quanto a análise gráfica. Obrigado por estar comigo mais uma vez. Fique em paz, fique em casa e nos vemos no próximo vídeo.